Olá, senhoras e senhores! Sejam muitíssimo bem-vindos em mais uma gravação aqui do nosso podcast. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo você que está vendo a gravação a gravação da gravação, ou seja, você que não está aqui ao vivo comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também, não sei o horário que você está assistindo. Mas estou muito feliz, muito empolgado. Esse é o nosso segundo episódio aqui do nosso podcast. E é o início de uma jornada linda, maravilhosa. Eu tô empolgado. Tô muito empolgado. E eu espero que vocês desse lado de lá também estejam tão empolgados quanto eu. Porque eu já fiz isso antes, né? Então eu já trilhei uma jornada, eu já sei, eu relembro todos os passos, todos os momentos que aconteceram, enfim, o que eu vivi, aprendi muita coisa, aprendi como não fazer algumas coisas. Então, começar um novo projeto, depois de já ter tido um com muito sucesso, é muito mais legal, porque a gente consegue, como eu falei, antever alguns tropicões, ou eu diria até conseguir prever e desviar de alguns obstáculos, tropicões, o que quer que seja. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo comigo, deixa aí o seu comentário, fala para mim se está tudo bem, se você está me ouvindo bem, me vendo bem. E se é a primeira vez que você está ao vivo aqui comigo, ou até mesmo vendo essa gravação, te situando um pouquinho, aqui é a gravação do nosso podcast. O nosso podcast, o Auctoritas Insights, ele está sendo distribuído nas principais plataformas. A grande maioria das pessoas está ouvindo pelas plataformas. É muito mais fácil. Já existe esse conceito de podcast. Então, você que está acostumado, por exemplo, a ouvir podcasts, ou você que não está acostumado, é interessante, eu recomendo, acaba ajudando muito, otimizando muito o nosso tempo, porque você consegue fazer outras coisas enquanto você está ouvindo o podcast. Então, eu, por exemplo, quase toda semana agora nós estamos entrando no momento de praticamente semana sim, semana não, eu tenho que cortar a grama do meu jardim. Eu demoro ali mais ou menos, dependendo do tamanho da grama, 1 hora e meia para poder terminar e fazer tudo. Então o que eu faço? É automático, eu coloco ali meu celular no bolso, coloco meu fone e sempre ouço pelo menos um episódio de um podcast. O podcast normalmente dura ali entre 40 minutos e 1 hora, dependendo do podcast. Então isso me dá uma vantagem. Eu estou fazendo alguma coisa e aprendendo ao mesmo tempo. E isso você pode até extrapolar, então eu quero aproveitar para dar aqui uma dica para quem está assistindo este podcast. A gente ainda não começou o podcast, tá bom? Então, daqui a pouco você que está aqui ao vivo pela primeira vez, ou você que está assistindo a gravação pela primeira vez, você vai ver que eu vou falar, bom, gente, agora vamos à gravação do áudio. E aí eu vou bater uma palma, fazer um barulho, eu ficar em silêncio um pouquinho, para depois eu conseguir editar, extrair essa parte do áudio. Mais uma dica que eu quero dar para você que está aqui comigo, aqui no YouTube, é o seguinte. Quando você começa, ou quando você cria o hábito, tá, de ouvir podcasts, você consegue, como eu falei, ouvir, fazer alguma outra atividade. E aí, quando eu falo fazer outra atividade, obviamente não fazer outra atividade que requeira a sua total atenção. Então, por exemplo, você está lavando a louça, demora para lavar a louça, é um tempo perdido, digamos assim. Talvez interessante você colocar um fonezinho ou colocar o celular ali perto e ficar ouvindo um podcast. Eu já extrapolei isso para audiobooks. Então eu tenho ouvido audiobooks. Eu fui relutante, confesso para vocês, que no início, para mim, continuo achando que nada substitui o papel, aquela coisa de você cheirar o papel, de ler, de anotar, de rabiscar. Adoro rabiscar livro. Então algumas pessoas ficam desesperadas quando vêm, mas eu gosto muito de marcar partes que me interessam, enfim, fazer várias anotações, mas é inegável que os audiobooks, na verdade, os e-books já nos ajudam muito, né? Porque
você já tem... Uma das vantagens que eu vejo do e-book em relação a um livro tradicional é que o autor pode reescrever ou adicionar informações ou publicar novas edições, e a gente acaba tendo a possibilidade de ter um conteúdo quase que sempre atualizado. Afinal de contas, as coisas mudam dependendo ainda do tipo de e-book. Mas os audiobooks, eles extrapolaram isso ainda para um ponto mais interessante, eu diria, porque às vezes é o próprio autor que narra o livro dele, às vezes é um personagem famoso, um ator, uma atriz que narra os livros, que é contratado para narrar esse livro. Então, acho interessante. Se você ainda não teve esse hábito, eu particularmente ouço os meus livros no Audible da Amazon. Você assina e, se eu não me engano, o primeiro mês é grátis e você tem direito a um livro. E aí eu acho que vale a pena. Se você nunca teve essa experiência, vai lá, faz uma conta gratuita, né? O primeiro mês é gratuito. Você baixa um livro, um áudio. Eu não sei, assim, talvez a desvantagem para quem está no Brasil é que não tem tantos títulos em português como, por exemplo, tem em inglês. Tá? Eu ouço em inglês, mas, enfim, dá uma olhada para ver se tem um catálogo interessante, um livro que você acha interessante em português, e ouça, e veja aí o que você acha. Minha recomendação, e isso é uma das coisas que eu acho também que vale a pena falar, é não colocar em uma vez e meia, em 2 vezes, ouça no flow, sabe? Não tenta, assim, você já está utilizando uma ferramenta interessante para te ajudar a fazer alguma coisa enquanto você faz outra. Ou ouvir ou aprender alguma coisa enquanto você faz outra. Tente não colocar o seu cérebro para ficar naquele modelo uma vez e meia, 2 vezes, porque isso a um médio e longo prazo não vai trazer efeitos interessantes para você, acredite. Então eu, que já fui uma pessoa, você talvez já tenha comprado um curso meu, um treinamento, onde tinha uma aula, porque antigamente eu tinha uma aula onde eu dizia: olha, se você não tem muito tempo, assista essa aula em 1 vez e meia ou 2 vezes, vai te ajudar a ser mais produtivo. Hoje, depois de um tempo, eu já não recomendo mais essa estratégia, porque as coisas elas levam o tempo que elas têm que levar, e nós estamos entrando no mundo, nós já estamos num mundo muito louco, de muita correria, isso tem gerado muito estresse, tem gerado um efeito dopamina muito louco, que a gente pode até falar disso num outro episódio. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, a gente, enfim, deixa um comentário aqui no YouTube ou na minha página no fabiobarbeiro.com, que a gente pode trazer isso depois, tá bom? Então, é isso. Eu vou começar a gravação oficial do nosso podcast. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar em silêncio por alguns segundos, tá bom? E aí eu começo oficialmente a gravação do episódio número 2 do nosso Auctoritas Insights. Beleza? Bora? Então vamos, prepare-se. Tomar uma água antes, né? Hoje vamos falar sobre o conceito de repurposing. Olha que nome bonito, que é a ideia de otimizar a produção de conteúdo através do reaproveitamento deste conteúdo original em vários outros locais. Pegue então seu material, sua bebida favorita e faça seu xixi, pois vai começar mais um episódio do nosso Auctoritas Insights. Bem-vindo ao Auctoritas Insights, o podcast oficial da nossa comunidade. O lugar onde você vai transformar o sonho de ter um negócio digital em realidade. E agora com vocês, seu apresentador, mentor, empreendedor e especialista em marketing, Fábio Barbiero. Eu resolvi trazer esse tema hoje porque eu tenho acompanhado a jornada de muitos de vocês, principalmente quem está lá no início e tem tido dificuldade em criar, postar e manter a constância quando o assunto é publicação de conteúdo. Em um episódio futuro, eu vou ensinar vocês como fazer isso de forma estratégica, tá bom? Mas hoje a ideia é explicar o que é esse tal de reaproveitamento,
de forma que vocês já comecem a jornada de vocês de forma intencional, otimizando o tempo e conseguindo, então, dessa forma, aumentar a presença online de vocês. E eu acho que um bom exemplo de reaproveitamento de conteúdo que eu posso dar como exemplo, que eu posso citar para vocês, é esse nosso querido podcast aqui. Porque olha só que interessante, através do nosso podcast, eu consigo produzir 3 tipos de mídia diferentes: vídeo, áudio e texto. Um monte de conteúdo diferente a partir de uma única fonte. Então, vamos lá. Olha que interessante. Ele está sendo gravado semanalmente ao vivo no YouTube, que por si só já gera engajamento em vídeo e existe, né? Ele traz uma vantagem muito interessante, que ele cresce o que nós chamamos de watch time, que é uma das métricas que o YouTube considera importante para o crescimento de um canal. Só explicando assim de forma muito rápida, watch time é o tempo que um usuário leva no seu conteúdo, assistindo o seu conteúdo. Então, quanto mais tempo uma pessoa passa assistindo conteúdo no YouTube, o YouTube entende que não só aquele conteúdo, mas aquele canal é relevante. E aí ele pega e o tal do famoso e tão temido algoritmo do YouTube empurra esse vídeo, mostra esse vídeo. Sabe quando você está navegando ali no YouTube e aparece: talvez você possa gostar deste conteúdo ou conteúdos similares, semelhantes, indicados? Exatamente é esse o ponto que o YouTube faz. Ele pega claro que não é só o watch time, não é só o tempo que o usuário, mas isso é uma das métricas e há quem diga que é talvez a métrica mais importante que o YouTube tem para poder empurrar, levar esse conteúdo para outras pessoas. Então, primeira coisa, eu já gravo o nosso podcast no YouTube. Então, eu já estou publicando pelo menos um conteúdo por semana, as pessoas estão assistindo, eventualmente pessoas vão descobrir este conteúdo e vão passar a acompanhá-lo, vão se inscrever no canal e assim por diante. E aí, depois que eu termino a gravação do nosso episódio, o áudio é editado. Eu tiro o áudio, porque eu estou gravando com microfone profissional, e eu pego esse áudio, eu coloco enfim, edito em alguns programinhas que eu uso e distribuo este áudio, né? Eu subo, como a gente chama, este áudio nas plataformas e agregadores de podcast. E aí, o que eu faço com isso? Automaticamente, esses agregadores de podcast, aqui tem o Apple Podcast, tem o Deezer, tem o próprio Spotify, o próprio YouTube Podcasts e vários outros. Então, assim, a galera que consome podcasts, que gosta de ouvir podcasts, ou seja, em áudio, quando elas estão ali nos seus agregadores de podcast, nos aplicativos que ela usa, de repente aparece ali. Ela está ouvindo um determinado assunto ligado àquilo que eu estou falando. Então, aqui nós falamos sobre marketing, estratégias, negócios online, empreendedorismo, etc. Então, digamos que a pessoa está ali ouvindo um podcast de alguém no Spotify e aparece ali um conteúdo para ela, aparece um dos meus episódios, dizendo: olha, talvez você também possa gostar deste tal podcast aqui, Auctoritas Insights. Aí a pessoa clica, começa a ouvir, fala: interessante. Então, mais um público que eu atinjo, que pode ser, e muitas vezes esse público que ouve áudios não é o mesmo público que assiste vídeos. Então, olha só, eu já estou com o mesmo trabalho, atingindo públicos diferentes, certo? Ok. E por fim, mas não menos importante, o texto do roteiro que eu escrevo para cada episódio aqui no nosso podcast vira um artigo no meu blog. E aí, o que eu faço para deixar isso ainda mais atrativo, ainda mais interessante? Eu escrevo um artigo. Neste artigo, eu posso inserir links que eu falo aqui ao longo do nosso podcast.
Eu posso inserir links para artigos que já existem no blog, então eu vou te dar um exemplo prático. Praticamente todos os dias ou todos os episódios aqui a gente fala sobre produção de conteúdo. Eu tenho um artigo no blog que é marketing de conteúdo. Qual é a importância e por que que você precisa fazer o seu? Então, se eu pego uma transcrição ou o roteiro de um episódio do podcast, no momento que eu falo a palavra conteúdo, eu já crio um link para que a pessoa que está lendo aquele texto, ela já clica e fala, opa, tem outro artigo sobre conteúdo? Ela clica. E aí, quanto mais links, e aí, falando de estratégia de SEO, de crescimento de blogs, quanto mais links você tem no seu blog, seja links externos, ou seja, para outras páginas, para outras fontes, sejam links internos, o que isso significa? Que você escreve um artigo, que aí você ali tem um link para um artigo que você escreveu anteriormente, e aí você tem um outro link, e aí esse crossover de vários links internos e externos ajuda com que o seu blog seja melhor ranqueado pelo Google. Então, olha que interessante. Ali eu consigo, então, escrever esse texto, incluir, inclusive, o vídeo que está no YouTube. Eu posso colocar ali, se você preferir assistir o nosso conteúdo em vídeo, olha só, clica aqui embaixo no play e assista o vídeo. Então, eu consigo fazer o que a gente chama de embedar, né? Usar um códigozinho que o próprio YouTube dá pra gente quando a gente quer colocar o nosso conteúdo, o nosso vídeo em blogs e sites, etc. A gente consegue fazer isso. E aí fica lá com a cara bonitinha do YouTube, a pessoa pode clicar no botão de play, vai tocar ali, vai começar a tocar o vídeo. Você já deve ter visto isso em vários portais, principalmente de notícias, quando você está, de repente, vendo um artigo, está lendo um artigo, aí alguém fala assim, olha, você viu que fulano de tal aconteceu tal coisa? Clique no vídeo para assistir. Você não sai daquele site. Não é que você clica no vídeo e aí você abre uma página lá no YouTube para que você possa assistir e reproduzir aquele vídeo. Isso não acontece. Você continua naquela mídia que você já estava, por exemplo, nesse nosso caso, naquele portal, e aí automaticamente você assiste o vídeo, continua ali. Então eu consigo fazer isso, pegar esse vídeo que eu publico no YouTube, colocar no final do meu artigo ou no meio do meu artigo, onde quer que eu queira colocá-lo, e também posso pegar o player de áudio, porque o sistema que eu utilizo para publicar o meu podcast em áudio também me dá um códigozinho, que é só eu clicar ali, copiar código para colocar o play de áudio no seu blog. Eu simplesmente clico em copiar aqui, entro no meu blog, no meio do meu texto ou lá no finalzinho, onde quer que eu queira, coloco copiar o código do play do áudio. E aí aparece ali magicamente o play exatamente como o play de vídeo. Então eu consigo colocar o áudio, a pessoa consegue clicar no play, a pessoa tem todos os controles ali para ir para frente, para ir para trás, para ficar enfim, colocar numa velocidade mais rápida, compartilhar, dar avaliação daquele episódio, se ela gostou ou não, de 1 a 5 estrelas, enfim. Então, eu consigo alimentar também o meu blog, e sem contar que eu posso, no momento que eu estou gravando o podcast, em áudio e em vídeo, eu posso até citar, olha, inclusive se você preferir, se você quiser saber os links que eu estou citando aqui neste episódio, entre lá no meu site, www.fabiobarbeiro.com/002, que esse é nosso episódio número 002, e lá você vai ter a transcrição deste áudio, com os links clicáveis, etc. E aí veja que interessante, se eu fosse criar cada conteúdo destes de forma separada, imagine o tempo que eu ia gastar. Então, neste processo, tá? Nessa ideia que eu estou trazendo para vocês hoje, a gente consegue otimizar tempo e veja, eu não estou copiando o mesmo conteúdo de um lugar para o outro, como muita gente pensa de forma errônea. A ideia não é copiar simplesmente, pegar isso daqui, copiar um Ctrl+C e um Ctrl+V.
Claro, eu tenho, por exemplo, eu vou escrever um artigo, tem que ter a thumbnail, tem que ter lá eu tenho que adaptar as palavras, eu tenho que adaptar um pouco do texto, porque se eu crio um roteiro, por exemplo, eu vou ler aqui uma parte do roteiro, tá? Que eu tenho aqui na minha frente, onde eu tô gravando para vocês podcast. Então tem uma parte aqui, ó. E por fim, o texto do roteiro que eu escrevo para cada episódio vira um artigo no meu blog, onde eu aproveito para inserir links para outros artigos, incluo o vídeo que está no YouTube e também consigo incluir o episódio em áudio com os botões funcionais para que as pessoas que gostam do conteúdo em texto sequer precisem sair do blog, podendo assistir ou ouvir o episódio ali mesmo. Percebe que isso que eu acabei de ler para você não foi o que eu falei agora há pouco. Por quê? Porque eu não sigo. Para mim, Fábio, que tenho muita habilidade, muitos anos, quase 2 décadas gravando vídeos, eu não tenho dificuldade em gravar vídeos, em falar de forma natural. Então eu não preciso ler linha por linha de um roteiro. Eu coloco ali, ele está escrito, eu vejo, mas eu tô aqui olhando para a câmera, porque eu tô gravando para o YouTube. Então as pessoas que estão aqui ao vivo comigo... Então o Wesley, por exemplo, me deu um bom dia agora há pouco, então eu tô vendo. Então, assim, é diferente. Então, eu não estou utilizando a mesma linguagem do blog no vídeo. Porém, aqui nesse texto que eu acabei de ler, eu falo no início, né? O texto do roteiro que eu escrevo para cada episódio vira um artigo no meu blog. Aí lá no blog eu já não vou colocar no meu blog. Eu vou colocar neste nosso blog. Então... Existem umas adaptações, é importante que você respeite a comunicação de cada mídia, mas é inegável que isso nos economiza um tempo considerável. E eu sei que você que está aí desse outro lado, principalmente você que está começando neste mundo de negócios digitais, você que quer transformar a sua paixão em um negócio digital, uma das coisas que mais dá desespero é a criação de conteúdo, como é que eu faço isso, porque parece que é muita coisa. Então, se você não tem uma estratégia, sempre vai parecer que é muita coisa, mas isso eu falo para qualquer parte da sua vida, não só para este momento específico que a gente está vivendo, e falando que é sobre marketing. Então, tudo que você se propor a fazer, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma ideia muito clara. E para te ajudar nisso, eu quero compartilhar com você a partir de agora algo que me ajuda muito e que vai te levar para este outro nível que eu quero que você vá, que é ser mais produtivo ou mais produtiva na sua estratégia de conteúdo, utilizando essa ideia, tá bom? De reaproveitamento de conteúdo, mas anota aí um princípio, uma ideia que não é nova, ela tem mais de 100 anos, mas que ela é muito interessante e pode ser aplicada na nossa vida, que é o tal do princípio de Pareto. Talvez você já tenha ouvido falar, ou não, mas vamos lá. O que é esse tal de princípio de Pareto? Em 1941, um consultor chamado Joseph Juran utilizou um princípio que não é dele. Esse princípio foi criado por um italiano chamado Vilfredo Pareto, mas este consultor de negócios, o Joseph, usou isso nos negócios. Ele trouxe essa ideia lá do economista Pareto, que originalmente criou esse princípio depois de perceber, como economista que era, que 80% das terras na Itália pertenciam a apenas 20% das pessoas. E aí, Joseph, ou o Juran, extrapolou esse conceito para o campo dos negócios, como eu disse. E você, se não ouviu falar, você ainda vai topar com este princípio, com esta ideia, com essa aí você vai ouvir regra de Pareto, você vai ouvir princípio de Pareto, você vai ouvir terminologia de Pareto. Basicamente, você vai ouvir coisas do tipo: 80% das receitas vêm de 20% dos clientes. Ou
80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Ou se a gente quiser utilizar dentro desse nosso exemplo aqui do nosso episódio de hoje, podemos dizer que 80% do engajamento do seu conteúdo, das suas publicações, enfim, vão vir de 20% das suas publicações. Então, o conceito 80-20, ele nos ajuda a entender e sermos mais produtivos. Ainda que eu considere que os 80% não devem ser desprezados, tá bom? Mas eu quero que a partir de hoje você foque nos 20%. E aí eu vou te dar o meu exemplo pessoal. Toda vez que eu começo um projeto, ou toda vez que eu estou executando um projeto, eu me pergunto, qual é o 80-20 disso que eu estou fazendo? Essa é a forma que eu utilizo. Fábio, qual é o 80-20 disso? Será que esse conteúdo que eu estou fazendo, ou isso que eu estou fazendo, faz parte daqueles 20% que vão me trazer os 80% de resultados? Ou é o inverso? Será que o tempo que eu estou me dedicando nesse projeto vai se transformar nos 20%? Ou eu estou apenas perdendo tempo, focando naquilo que realmente não vai fazer a diferença? Então percebe que isso me força a ser intencional no que eu estou fazendo. E aí, automaticamente, eu paro de fazer as coisas por fazer. E quando eu falo para você a palavra intencional, eu estou querendo dizer que eu saio do campo das atividades, daquilo que muitas vezes a gente acaba fazendo de forma automática, e aí eu entro no campo da estratégia. Eu penso de forma estratégica. Exemplo prático. Imagine que eu estou pensando, tá? E você que está aqui, tá aí desse outro lado, você está passando por isso. Eu tenho certeza que preciso pensar na minha grade de conteúdos para o próximo mês. Então, você decidiu lá qual é a sua mídia, então você vai publicar no Instagram ou no TikTok, e você resolveu publicar 3 conteúdos por semana. E aí você dá uma olhada, abre o calendário e descobre que aquele mês tem 4 semanas, então você precisa publicar 12 conteúdos. Você precisa pensar na ideia, fazer, escrever, desenhar, usar as ferramentas, se vai ser vídeo, se vai ser texto, se vai ser carrossel, não importa. Você precisa fazer e ter publicados ou agendar 12 publicações. E aí, veja, a grande maioria das pessoas, quando decide que precisa fazer X publicações, primeira coisa que elas fazem, elas vão para o Canva, elas abrem o canva.com e já começa ali a desenhar, começa a ver o que as outras pessoas estão fazendo, começa a ver alguns modelos que existem. E o primeiro passo, anote isso que é importante, o primeiro passo não é ir para o Canva e começar a desenhar esses conteúdos. O primeiro passo é você ir, por exemplo, no Notion, ou no Excel, ou no Google Planilhas e criar uma planilha com as seguintes colunas: a data que o respectivo conteúdo vai ser publicado, os motivos pelos quais esse conteúdo vai ser publicado, o que é que você quer com aquele conteúdo, qual é o público que você quer atingir com aquele conteúdo. Por exemplo, você vai criar um conteúdo para quem ainda não te conhece? É uma forma de conteúdo. Ou você pretende criar conteúdo para quem já te conhece? É uma outra forma de conteúdo, é uma outra forma de linguagem. Ou você está numa fase de lançamento de um produto ou serviço digital e você precisa criar publicações ou conteúdos que tenham que estejam especificamente falando do seu produto, daquele produto que está sendo ofertado naquele momento. Já são 3 públicos diferentes, ou seja, 3 abordagens de conteúdo diferentes. E aí eu colocaria mais uma coluna.
qual é o formato mais interessante que condiz com estes objetivos principais. E eu inseriria ainda uma última planilha, uma última coluna, que é o que eu espero daquele conteúdo. Qual é a minha meta para aquele conteúdo? Eu quero que aquele conteúdo tenha cliques, eu quero que aquele conteúdo tenha curtidas, eu quero que aquele conteúdo me gere comentários, interação, para que eu possa começar a várias conversas e vários engajamentos de forma que eu consiga estabelecer um diálogo com as pessoas. Eu preciso e quero que aquele conteúdo específico tenha compartilhamentos para que eu saia da minha bolha e consiga trazer mais pessoas que ainda não me conhecem. Ou eu quero visitas, eu quero que as pessoas saiam dali e visitem a minha página de vendas. Percebe que quando eu invoco a ideia e eu estou fazendo tudo isso com a ideia dos 80-20, eu automaticamente penso de forma intencional sobre aquilo que eu espero com a minha publicação. Eu não publico, eu saio da ideia de que não, eu preciso fazer 12 conteúdos, então deixa eu dar uma olhada no que as pessoas estão fazendo para eu fazer também. Não, eu publico. Quando eu entro num canva.com, onde quer que você utilize, né, a ferramenta que você utiliza não importa, mas eu só vou para a ferramenta, eu só começo a colocar a mão na massa, na produção, no desenho, enfim, na escrita daquele conteúdo, com um objetivo muito claro na minha mente. Por quê? Porque agora eu tenho metas, eu tenho objetivos e tudo que eu estou fazendo ou que eu vou fazer tem a ver com as metas e objetivos que eu estipulei. Então, se eu tenho uma planilha onde eu tenho 12 conteúdos e eu escolhi que dos 12, 4 vão ser para quem não me conhece ainda. Então eu vou falar de uma forma mais geral, eu vou trazer um conceito, vou dar uma olhada no Google para ver o que as pessoas estão pesquisando e vou criar conteúdos para que quem esteja pesquisando me descubra e comece a me seguir e comece a me conhecer melhor. Então são 4 dos 12 em relação a isso. Os outros 4 vão ser para quem já me conhece. Então, as pessoas que me conhecem já sabem que eu tenho uma empresa, já sabem que eu tenho produtos, já sabem que eu tenho serviços, então eu não preciso falar de coisas muito genéricas. Eu já posso produzir 4 conteúdos falando de detalhes de determinados assuntos. Eu já posso ser mais específico naquilo que eu estou dizendo ou naquilo que eu quero transmitir, porque essas pessoas já me conhecem. E os outros 4 conteúdos dos meus 12 vão ser conteúdos específicos para vender o meu produto que está lá disponível para as pessoas. Então, eu vou utilizar botões onde a pessoa vai, de repente, ver uma imagem com o resultado que ela pode esperar do meu produto ou do meu serviço. Ela pode ver a transformação que o meu produto ou meu serviço gera. E aí já é um tipo de conteúdo completamente diferente. Então, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o porquê que eu quero, o porquê que eu vou publicar aquele conteúdo. E aí eu já consigo. Então, percebe o poder que isso tem? Eu não produzo, eu saio da ideia de que eu tinha a obrigação de produzir 12 conteúdos porque dizem que eu tenho que produzir, eu vou produzir 12 conteúdos, dos quais 4, 4 e 4, e eu sei o que eu quero fazer e eu sei o que eu espero de cada um destes conteúdos. Então, aí, o que acontece? Nós vamos então, nesse nosso exemplo, publicar estes conteúdos. E a gente vai fazer o acompanhamento dessas publicações. Então, se eu estipulei que a publicação 1 tem como objetivo cliques, porque eu coloquei lá uma chamada muito interessante, clique aqui se você se identifica com isso que eu falei. Sei lá, vamos imaginar que eu publiquei uma frase de impacto, uma frase polêmica que faz as pessoas terem algum tipo de sentimento. E se você concorda, clique aqui.
Se você não concorda, ok, não clique. Exemplo, tá? Exemplo muito genérico, inclusive. Ok. Então, aí eu vou, neste momento, já tendo discutido e escolhido qual era o meu objetivo, eu vou verificar aquela publicação está os dados coletados, as informações que eu estou vendo ali, elas estão iguais ou menores ou maiores do que a minha meta. Então eu estipulei que eu quero cliques. Eu estou tendo muitos cliques? Eu estou tendo mais cliques do que o normal nas minhas postagens? Se sim, se a resposta é sim, eu estou tendo mais cliques, eu continuo, eu amplifico, eu crio conteúdos parecidos com aquele porque deu certo, funcionou, as pessoas gostaram, então eu vou investir mais da próxima vez, no próximo calendário das minhas postagens, eu vou fazer mais disso porque isso está funcionando. Se por outro lado não deu certo, se eu vi que a ideia, não, as pessoas não vão clicar, por quê? Porque a estratégia é furada, eu achei, eu testei, mas os dados obtidos, né, os resultados obtidos não foram aqueles que eu estava esperando. Eu mudo a estratégia. Olha só como mudou completamente a nossa cabeça na hora de produzir conteúdo. E isso que eu estou compartilhando com vocês, meus queridos, é um dos pilares de qualquer gestão de negócios. Isso que eu acabei de dizer, esse finalzinho aqui, é um método que a gente conhece como método PDCA ou PDCA, que é eu planejo, eu executo, eu verifico e eu ajo de acordo com o resultado. Então, vem do inglês, né? PDCA é Plan, Do, Check e Act, que é planejar, executar. O check seria verificar, enfim, métricas, né? Verificar, medir, avaliar e agir. Então, isso é a base. Eu planejo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu meço se aquilo que eu planejei e executei está funcionando ou não, e eu ajusto de acordo com esse resultado. É simples assim. Então, eu quero deixar para você que ouviu esse episódio de hoje esta lição de casa. Se você está neste momento bloqueado ou bloqueada, sem saber como produzir conteúdo, sem saber qual tipo de conteúdo produzir, assiste, ouça de novo esse episódio. Pegue esse conceito de 80-20. Pegue a ideia de aproveitar o seu conteúdo em várias mídias. Junta tudo isso, olha para o seu negócio, senta aí na sua cadeira, olha e fala, ok, de tudo isso que o Fábio falou para mim hoje, como que eu posso aplicar isso agora, hoje, agora? Eu tô aqui sentado, olhando as minhas coisas, as minhas redes sociais, o meu blog, o meu site. O que é que eu posso aproveitar? Eu já tenho, vamos imaginar aqui, eu já tenho vários artigos publicados. Eu consigo pegar esses artigos e transformá-los em outra mídia, em áudio ou vídeo? Consigo. Começa a fazer isso, pensando nos motivos pelos quais isso seria importante. Eu tenho conteúdo em vídeo ou eu tenho conteúdo em áudio? Eu consigo transformar isso em X ou Y? Consigo. Já está lá, você já teve o trabalho de fazer isso uma vez. É só adaptar para essa nova mídia. Resolvido. Depois, olhe, pare tudo o que você está fazendo. Olhe e fale. O que eu estou fazendo hoje faz parte dos 20% de coisas, de ações que vão me gerar 80% dos resultados? Ou isso que eu estou fazendo neste momento faz parte, eu estou gastando tempo que vai fazer parte dos 80% que vai me gerar só 20% de resultados? E você vai olhar de forma muito honesta para isso e vai tomar a decisão que é continuar ou mudar a rota, tá bom?
no próximo episódio aqui do nosso podcast, eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos sobre estratégia, especificamente estratégia na publicação e produção de conteúdo, dando dicas, explicando para vocês quais são esses diferentes tipos que você precisa publicar para crescer o seu negócio, tá? E, obviamente, você crescendo o seu negócio, você vai ter mais clientes, consequentemente mais faturamento, mais feliz você vai ficar, porque você vai ter o resultado, você vai ver o seu resultado. Ao ver o seu resultado, você vai produzir mais conteúdo, porque você percebe que quanto mais conteúdo você publica de forma estratégica e não por fazer, você atinge os clientes ideais, os seus prospects clientes ideais, a sua audiência ideal. É audiência essa que vai gostar do seu serviço, do seu conteúdo, vai querer comprar o seu serviço, o seu produto, vai ficar feliz, vai indicar você para outras pessoas e isso vai se tornar aquele círculo lindo e maravilhoso que eu chamo de ciclo do extraordinário. Então, no próximo episódio, eu vou especificar essas ideias na prática para você. Eu vou mostrar para você os conteúdos que me ajudam a chegar nos diferentes tipos de público ou para que os diferentes tipos de conteúdo que eu publico que me ajudam a levar a mensagem para aquilo que eu quero que ela tenha, qual é o objetivo que ela cumpra, porque cada conteúdo que a gente publica tem que ter um propósito. Se você está aí desse outro lado, publicando por publicar, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, você está ficando frustrado, frustrada, porque você não vai ter o resultado que você quer, exatamente porque você não está sendo estratégico ou estratégica, tá bom? Então, prometo para você te tirar deste limbo, te tirar deste momento de tô pensando em desistir, tá difícil, olha, parece que a coisa não engrena, e vamos trabalhar para que você consiga ter resultados. Este é o meu propósito aqui com você, tá bom? Então é isso. Este foi o episódio número 002 do nosso Auctoritas Insights. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu não sei qual mídia que você está acompanhando. Se você estiver no YouTube, clique no gostei, clique no joinha, faça tudo aquilo que você tem que fazer e se inscreva no canal. Se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast, dê uma avaliação, seja na Apple, seja no Deezer, seja no Spotify. Existe um campo ali de avaliar este podcast. E se por algum motivo você está vendo ou assistindo ou lendo este artigo diretamente no meu blog, deixe um comentário ali embaixo que eu vou adorar saber o que é que você está pensando, quais as sacadas que você está implementando e quais os resultados que você está tendo, porque este é o objetivo desse projeto, é ajudar vocês a ter o mesmo privilégio que eu tenho, o mesmo tipo de liberdade geográfica, financeira, de tempo e viver da minha paixão, viver daquilo que eu amo fazer e ser muito bem remunerado por isso, tá bom? Então um grande abraço e a gente se vê então no próximo episódio.